Bom, pessoal, para finalizarmos a nossa quarta aula teórica de anatomia dos animais domésticos com enfoque à anatomia do sistema muscular, eu vou apresentar para vocês a nomenclatura anatômica de alguns dos principais músculos que ocorrem no corpo animal, a começar pelos músculos da cabeça, pescoço e tronco. Então, vamos tomar como exemplo a cabeça de um equino. Então, notem, começando pelo olho, ao redor do olho existe um músculo chamado de músculo orbicular do olho que constitui a pálpebra. Esse músculo ele é um músculo circular que tem como função controlar a abertura e fechamento da pálpebra. Associado também aqui na região do ouvido, associado à orelha e ouvido, nós temos o músculo parotídeo auricular, que tem como função a movimentação da orelha. Notem a presença do músculo masseter, nós já citamos ele anteriormente. O masseter ele é um músculo em leque que tem como origem o osso zigomático e a crista do osso maxilar, e ele vai se inserir na mandíbula e sua contração e relaxamento possibilita a movimentação da mandíbula, conferindo ao animal a capacidade de mastigação. Ainda na região da mandíbula, notem que existe um músculo chamado de músculo depressor do lábio inferior. Ele se origina na mandíbula e vai se inserir próximo ao lábio inferior e, como o próprio nome já diz, ele é um músculo que vai deprimir o lábio inferior, ou seja, cuja contração vai possibilitar a movimentação do lábio inferior. Assim como existe o músculo orbicular do olho, também existe um músculo circular que vai ocorrer ao redor de toda a fenda bucal, que vai ser o músculo orbicular da boca, que tem como função possibilitar a abertura e fechamento dessa fenda bucal. Nessa imagem nós não estamos conseguindo visualizar. Mais próximo a esse músculo orbicular da boca, ocorre um outro músculo chamado bucinador, que ele se prolonga do osso maxilar em direção à mandíbula. Então, ele se insere, nesses dois ossos, e esse músculo bucinador, a sua contração permite a redução do espaço que existe entre os dentes e a parede da bochecha. Esse espaço é chamado de vestíbulo da boca. Então, quando esse músculo bucinador contrai, ele permite que o alimento seja jogado de novo para a cavidade oral propriamente dita, para favorecer a mastigação. Nós temos ainda um músculo chamado de músculo zigomático, que se origina lá do osso zigomático e vai se inserir no músculo orbicular da boca, e a contração desse músculo zigomático permite a ampliação aqui do ângulo da boca, do ângulo dessa fenda bucal. Então, ele permite puxar, aumentar, a contração desse músculo zigomático, amplia ou reduz esse ângulo da boca. Nós temos ainda o músculo levantador do lábio superior, que se origina ali também a partir do osso maxilar e o osso lacrimal, e ele vai se inserir no lábio superior e, como o próprio nome já diz, sua contração vai possibilitar a movimentação do lábio superior. Nós temos o músculo levantador nasolabial. Esse músculo se origina no osso nasal e também no osso maxilar. Trata-se de um músculo bicaudado. Vocês conseguem perceber que ele tem duas inserções. Uma inserção vai ocorrer próximo ao lábio superior e a outra inserção próximo à narina. Então, a contratilidade desse músculo também vai permitir a movimentação do lábio superior e a ampliação da narina. E nós temos ainda o músculo canino. Esse músculo canino ele se insere por entre essas duas inserções do músculo levantador nasolabial. Esse músculo canino ele se origina lá da crista do maxilar e vai se inserir na narina. E sua contratilidade possibilita também tanto a ampliação da narina quanto um pouco de movimentação do lábio superior. Então, esses são os principais músculos que a gente pode evidenciar na cabeça de um animal, tomando como exemplo aqui a cabeça de um equino. Lembrando que todo músculo apresenta um ponto de origem e um ponto de inserção, sendo que no seu ponto de inserção corresponde ao ponto mais móvel, o ponto em que vai possibilitar um movimento.
Então, aqui nesta próxima imagem, na realidade é a mesma cabeça do equino que nós vimos anteriormente, porém com zoom, mostrando para vocês como se dá a inserção do músculo canino. Então, o músculo canino ele se origina lá da crista do maxilar, ele passa aí por entre as duas inserções do músculo levantador nasolabial e se insere próximo à narina e o lábio superior. Então, sua contração permite ampliação da narina e movimentação do lábio superior. Observem ali a posição, né, do músculo levantador do lábio superior, do músculo levantador nasolabial, o músculo bucinador em maior evidência, o músculo zigomático e o músculo depressor do lábio inferior. Aqui um detalhe importante, gente. Esses não são os únicos músculos que constituem a cabeça do animal, certo? Eu estou apresentando para vocês, na realidade, os principais músculos que ocorrem em cada região do corpo do animal. Mas existem outros músculos que também compõem essas diferentes regiões. Bom, agora aqui nós temos a imagem de uma vista lateroventral da região do pescoço de um cão, onde nós podemos evidenciar ainda o masseter, que nós já vimos anteriormente na cabeça do equino. Agora nós conseguimos visualizar aqui um músculo designado como digástrico, que ele se estende do osso temporal em direção à mandíbula, e ele está implicado justamente em promover a movimentação da mandíbula juntamente com o músculo masseter. Notem que nós temos um músculo designado como esternoióideo, que ocorre nessa região ventral do pescoço. Ele se origina na extremidade cranial do esterno, como o próprio nome do músculo já diz, ou seja, ele se origina lá do manúbrio do esterno e vai se inserir no aparelhioide. Então, ele está implicado na movimentação do aparelhioide durante os processos de deglutição e respiração. Nós temos o músculo esternocefálico, que se origina no manúbrio do esterno e vai se inserir nos ossos temporal e occipital, que ocorrem no crânio. Esse músculo esternocefálico, ele está implicado nos movimentos de flexão e extensão da cabeça e um pouquinho de lateralização da cabeça. E nós temos o músculo braquiocefálico, que se estende da crista do úmero também em direção aos ossos temporal e occipital do crânio, e ele também está implicado na movimentação do pescoço, na flexão e extensão da cabeça, assim como na lateralização e rotação da cabeça. Nesta próxima imagem aqui, gente, nós conseguimos visualizar novamente todos os músculos que nós conversamos no slide anterior. E além disso, nós conseguimos visualizar dois músculos aqui, que é o músculo omotransverso e o músculo trapézio. O músculo trapézio, ele se origina a partir dos processos transverso e espinhoso das últimas vértebras cervicais e das primeiras vértebras torácicas, e ele vai se inserir ali na espinha da escápula. E sua função, então, está em promover a movimentação da escápula e, consequentemente, a movimentação do membro torácico. Já o músculo omotransverso se origina da asa do Atlas e também se insere na espinha da escápula. E ele está implicado não somente na movimentação do membro torácico, no avançar do membro torácico, né, movimentação desse membro para frente e para trás, como também em possibilitar essa lateralização da cabeça, tá? Agora, nós vamos conversar a respeito dos músculos que ocorrem na região do tronco do corpo do animal. E nós daremos enfoque, em especial, àqueles músculos que constituem a parede abdominal, que são em número 4, que é o músculo reto do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Tratam-se de músculos planos e que, portanto, nos seus pontos de origem e inserção, vai ocorrer a poneurose para a fixação desses músculos, seja em estrutura óssea ou em outros músculos ou outras estruturas. Todos esses músculos, eles desempenham basicamente as mesmas funções, então, que é constituir a parede abdominal, garantindo, então, a acomodação das vísceras abdominais, possibilita a estabilização da coluna vertebral, auxilia no processo da respiração celular durante a
inspiração e expiração, e além disso garante mobilidade ao corpo animal, porque ele possibilita a flexão, lateralização e extensão do tronco deste animal. Bom, nesta imagem aqui, nós conseguimos visualizar dois músculos que constituem a parede abdominal. Nós temos o músculo reto do abdômen, que ele se origina do processo chifoide lado externo e da cartilagem costal das últimas costelas e se estende até a região do pubis, se inserindo no tendão pré-púbico. E nós conseguimos evidenciar também o músculo oblíquo externo do abdômen. Ele se origina das últimas costelas e vai se inserir numa região chamada de linha branca ou linha alba. A linha branca ou linha alba, ela é um cordão constituído por tecido conjuntivo denso que ocorre no plano sagital, nessa linha mediana do corpo do animal. Então, este músculo tem seu ponto de inserção nessa linha branca ou linha alba. Nesta imagem aqui, ainda da região abdominal de um cão, o músculo oblíquo externo foi rebatido e para evidenciar abaixo dele o músculo oblíquo interno. O músculo oblíquo interno do abdômen, ele tem como origem a crista ilíaca lá do ilho, né, que ocorre ali na pelve, e ele também se origina dos processos transversos das vértebras lombares e também vai se inserir na linha alba ou linha branca. E abaixo do músculo oblíquo interno do abdômen, nós conseguimos evidenciar o músculo transverso do abdômen, que é o menor dos 4 músculos. Ele tem como origem a crista ilíaca, os processos transversos das vértebras lombares e também as últimas costelas e vai se inserir na linha alba ou linha branca. Lembrando que todos esses 4 músculos vão exercer a mesma função que nós já comentamos anteriormente. Ainda no que diz respeito aos músculos que ocorrem no tronco do animal, porém agora mais na região cranial, ou seja, na região torácica, nós podemos destacar 2 músculos importantes, que é o músculo peitoral superficial, destacado ali em azul, e o músculo peitoral profundo, destacado em amarelo. O músculo peitoral superficial, ele vai se originar ali da região do manúbrio, do externo, e ele vai se inserir no tubérculo maior do úmero, enquanto que o músculo peitoral profundo, ele se origina lá no processo chifoide do externo e vai se inserir nos tubérculos maior e menor do úmero, assim como no tubérculo supraglenoidal da escápula. Esses 2 músculos, eles estão implicados não apenas na sustentação do tronco, mas em especial na movimentação do membro torácico, possibilitando a movimentação desse membro torácico para frente e para trás, assim como os movimentos de abdução, adução e rotação. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a nomenclatura anatômica dos principais músculos que ocorrem no membro torácico. A começar por aqueles que são possíveis de serem visualizados na face lateral do membro torácico. Então aqui nós temos uma imagem ilustrativa do membro torácico na sua vista lateral, onde nós podemos evidenciar a presença da escápula, que se articula com o úmero por meio da articulação escápulo-humeral, e o úmero que vai então se articular com rádio ulna por meio da articulação úmero-rádio-ulnar. Então, começando pela região da escápula, nessa face lateral, porém mais cranialmente, nós temos esse primeiro músculo, que é o músculo supraespinhal. Este músculo ele tem como origem a fossa supraespinhal e ele vai se inserir nos tubérculos maior e menor da extremidade proximal do úmero. Logo abaixo dele, vocês conseguem ver um músculo menor, que é o músculo infraespinhal. Ele se origina da fossa infraespinhal e se insere na extremidade proximal do úmero. E atrás, ali, caudalmente ao músculo infraespinhal, nós conseguimos visualizar o músculo deltoide. O músculo deltoide, ele se origina da espinha da escápula e da margem caudal da escápula e vai se inserir justamente na tuberosidade deltoide do úmero. Bom, o músculo supraespinhal, ele está implicado em realizar a extensão da articulação escápulo-humeral, enquanto que os músculos infraespinhal e deltoide estão implicados em realizar a flexão
dessa articulação escapulomeral. Notem que, caudalmente ao músculo deltoide, ocorre o músculo tríceps. Vocês lembram que o tríceps recebe essa designação porque ele apresenta 3 origens, né? 3 cabeças. Então, ele tem uma cabeça longa, medial e lateral. Nesta vista lateral, nós conseguimos visualizar apenas a cabeça longa e a cabeça lateral. A cabeça longa, ela se origina da borda caudal da escápula e se insere no olecrano da una. Enquanto que a cabeça lateral, ela se origina do corpo do úmero e se insere também no olecrano. Então, o tríceps ele tem como função realizar a extensão dessa articulação úmero-rádio-ulnar. Cranialmente ao úmero, vocês conseguem visualizar aqui outros 2 músculos, que é o bíceps braquial e o braquial. O músculo bíceps braquial, ele se origina lá do tubérculo supraglenoidal da escápula e vai se inserir lá na tuberosidade da extremidade proximal do rádio. Enquanto que o músculo braquial se origina do corpo do úmero e se insere também na extremidade proximal do rádio. Então, o músculo bíceps, ele vai estar implicado em promover a flexão dessa articulação úmero-rádio-ulnar, ou seja, a flexão da articulação do cotovelo. E daí, a partir da região do antebraço, se originando ali do corpo do úmero ou da extremidade distal do úmero, ou até mesmo da extremidade proximal do rádio e se inserindo nas falanges, nós teremos outros músculos que vão ser, em especial, os músculos extensores e também alguns flexores do carpo, que nós veremos nos próximos slides em maior detalhe. Nesse momento, a ênfase nesse slide estão sendo os músculos que ocorrem na região da escápula e do úmero e início ali de rádio e ulna. Então, aqui nós temos algumas imagens ilustrativas em peças reais, né? Para vocês conseguirem visualizar de outra forma essa musculatura que nós já conversamos anteriormente. Então, aqui trata-se da face lateral do membro torácico de um cão. Vocês conseguem visualizar alguns músculos que nós já conversamos anteriormente, que é o braquicefálico, homotransverso, trapézio e também o músculo deltoide, que nós acabamos de conversar, que apresenta sua origem lá na espinha da escápula e na margem caudal da escápula e se insere nas tuberosidades deltoide do úmero, e o tríceps. Vocês conseguem visualizar a cabeça longa e a cabeça lateral do tríceps nessa imagem. Nesta outra imagem de um membro torácico, sua vista lateral, provavelmente um membro de um equino, nós conseguimos visualizar ali o músculo supraespinhal, posteriormente abaixo dele o músculo infraespinhal e o músculo deltoide. E partindo então por trás ali do músculo deltoide, com origem na margem caudal da escápula, nós temos a cabeça longa do tríceps e posteriormente a cabeça lateral do tríceps. Esta outra imagem é a mesma peça da imagem anterior, porém em outra posição, para que vocês consigam visualizar não apenas os músculos supra e infraespinhal, além do deltoide e tríceps, mas também consigam visualizar ali a ocorrência do músculo bíceps braquial e braquial. Lembrando que suas origens, inserções e função nós já conversamos nos slides anteriores. E aqui nós temos também uma imagem ilustrativa agora da face medial do membro torácico, onde nós podemos observar o músculo subescapular se originando da fossa subescapular e se inserindo no tubérculo menor da extremidade proximal do úmero. Esse músculo subescapular ele está implicado tanto nos movimentos de flexão quanto extensão da articulação escápulo-humeral. Nós conseguimos ainda nessa face medial visualizar um pouquinho do músculo supraespinhal, que nós já conversamos anteriormente, sendo que ele é melhor visualizado na face lateral. Partindo aqui, se originando na margem caudal da escápula, nós temos o músculo redondo maior, que vai se inserir na tuberosidade redonda maior, que ocorre na face lateral do úmero. Esse músculo redondo maior está implicado no processo de flexão
dessa articulação escápulo-humeral. Conseguimos visualizar o tríceps, né, com sua cabeça longa, se originando da margem caudal da escápula e se inserindo no olecrano, e conseguimos ainda ver nessa imagem a cabeça medial do tríceps, que se origina do corpo do húmero e se insere no olecrano da una. Lembrando que o tríceps está implicado na extensão da articulação húmero-rádio-ulnar. Cranialmente ao húmero, nós conseguimos visualizar o bíceps braquial, que se origina do tubérculo supraglenoidal da escápula e se insere na tuberosidade do rádio, estando implicado na flexão da articulação húmero-rádio-ulnar. E atrás ali desse bíceps braquial, nós conseguimos visualizar o músculo coracobraquial. Esse músculo coracobraquial, ele se origina do processo coracoide da extremidade distal da escápula e se insere no corpo do húmero. Esse músculo ele está implicado em fazer a rotação do membro para fora e para dentro. E posteriormente, né, na região do antebraço, tendo origem do corpo ou da extremidade distal do húmero ou da extremidade proximal do rádio uno em direção às falanges, nós teremos músculos extensores e flexores dos dígitos que nós veremos mais adiante. Então, aqui nós temos uma peça real do membro torácico, em sua vista medial, onde vocês conseguem visualizar, ó. Então, cranial, na região cranial da escápula aqui, na face medial, nós temos o músculo supraespinhal, o músculo depois subescapular, ali na região da fossa escapular, partindo da margem caudal da escápula, nós temos o músculo redondo maior. Abaixo do músculo redondo maior, nós temos o tríceps, evidenciando sua cabeça longa e média na face medial. E cranialmente, ao húmero, nós temos o músculo bíceps braquial e próximo ali ao húmero, né, nós temos o músculo coracobraquial. Então, notem a ocorrência, né, a localização desses músculos, sendo que as origens, inserções e função eu já comentei anteriormente. Então, ainda com relação aos músculos que ocorrem no membro torácico, nós teremos na região do antebraço os músculos extensores e flexores dos dígitos. Então, neste slide, nós temos duas imagens ilustrativas, sendo a primeira referente à musculatura que ocorre na face crânio-lateral do antebraço e a segunda imagem referente à musculatura que ocorre na face caudo-medial do antebraço. Notem que crânio-lateralmente vão ocorrer os músculos extensores dos dígitos, enquanto que caudo-medialmente vão ocorrer os músculos flexores dos dígitos. Tanto os músculos extensores quanto os flexores vão se originar da extremidade distal do húmero ou da extremidade proximal de rádio una, indo se inserir geralmente no metacarpo e tendo seus tendões prolongados em direção às falanges. Tá ok? Aí, se vocês relembrarem da nomenclatura anatômica dos músculos, geralmente as designações a esses músculos fazem referência, são descritivas da sua localização e ou função, tá? Então, vocês vão conseguir perceber isso na nomenclatura, em especial desses músculos extensores e flexores dos dígitos. Então, notem, né? Indo da face cranial em direção à face caudal, nessa vista lateral do antebraço. Nós temos o músculo extensor do rádio, músculo extensor digital comum, músculo extensor ulnar do carpo, músculo digital lateral, músculo flexor ulnar do carpo, músculo flexor digital profundo e músculo extensor oblíquo do carpo. Essas nomenclaturas, então, estão relacionadas à localização e função de cada um desses músculos. E nessa segunda imagem, indo, né, da face caudo cranial, considerando a vista medial desse antebraço, nós teremos os músculos, músculo flexor digital superficial, músculo flexor ulnar do carpo, com sua cabeça ulnar e cabeça humeral,
músculo extensor radial do carpo, o músculo flexor radial do carpo e o músculo flexor digital profundo. Então, aqui nós temos uma imagem numa peça real para vocês conseguirem visualizar melhor a localização desses músculos. Então, trata-se da vista lateral da região do antebraço, do membro torácico, indo da face cranial em direção à face caudal. Lateralmente, nós teremos o músculo extensor radial do carpo, extensor oblíquo do carpo, extensor digital comum, extensor digital lateral, extensor ulnar do carpo, flexor digital profundo e flexor ulnar da cabeça do carpo. Nesta próxima imagem, nós temos uma vista medial do antebraço e indo da face caudal em direção à face cranial do antebraço. Visualizando, pela vista medial, nós teremos o músculo flexor ulnar do carpo, músculo flexor radial do carpo. Nós conseguimos visualizar ali o rádio, o osso rádio, e cranialmente nós teremos o músculo extensor radial do carpo. Então, notem que esse músculo extensor radial do carpo, ele é visualizado tanto na face lateral quanto na face medial. Ainda na vista medial do antebraço, indo da face cranial em direção à face caudal, numa nova posição, é possível visualizar ali cranialmente, nessa vista medial, o músculo extensor radial do carpo, em seguida o músculo flexor radial do carpo, o músculo flexor ulnar do carpo com sua cabeça humeral, o músculo flexor digital superficial e, por último, o músculo flexor ulnar do carpo com sua cabeça ulnar.